Olá pessoal, sejam bem-vindos. A Márcia acabou de entrar, um beijo Márcia. Vai chamando a galera aí pessoal pra gente começar a nossa live. Então hoje vamos fazer cone trufado, tá bom? Denise acabou de entrar. Boa tarde, Denise, tudo bem? Que lindo. Ela tá limpando o quarto, irmão. Bom, já vamos começar então nossa live. Então, gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Prazer estar com vocês nessa sexta-feira. Vamos fazer cone trufado, já com o tema de Páscoa, mas eu posso vender o ano todo também os cones trufados, tá bom? Não precisa ser só cone trufado, pode chamar de cone recheado também, tá bom? Estamos aqui na Tia Marlene. Para quem não conhece, Tia Marlene mudou, né? Para quem não sabe, a Tia Marlene mudou de endereço. Ela tá agora na rua Emanuel Guedes, número 380, na região do Butantã. Quem tiver dúvida, quiser perguntar sobre material, valores, promoções, tudo mais, é só entrar em contato nesse WhatsApp aqui, tá bom? Então, as meninas vão responder vocês super bem e tenho certeza que vocês vão gostar da loja, tá bom? Estelinha acabou de entrar, a Fernanda, a Cleonice, então um beijo pra vocês que estão entrando agora. Chama aí o pessoal pra gente começar a nossa live, tá bom? Então, vou tirar aqui nossa plaquinha da Tia Marlene. E vamos falar um pouquinho sobre... Deixa eu aumentar aqui, isso. Vamos falar um pouquinho sobre os cones recheados, tá bom? O cone pra gente fazer pode ser aquelas casquinhas de sorvete mesmo, tá? Então, que são... Vou mostrar da marca da Barion, mas tem de várias marcas, né? Tem a Barion, tem a Marvi, tem uma marca lá que eu não vou lembrar o nome agora, mas são geralmente essas marcas que você encontra aí no mercado, né? Na Tia Marlene vocês vão encontrar essas marcas. Então, dá pra você brincar aí com a marca da sua preferência. Só dê preferência sempre por uma casquinha que seja crocante. E caso aconteça da sua casquinha não tá crocante, você pode, claro que se ela não tiver recheio, né? Então, você pode colocar a casquinha antes de rechear, de banhar, enfim. Você pode colocar no forno pra ela dar uma secadinha de novo, tá? Então, às vezes você pega a embalagem, ela tá úmida, né? Ou pegou umidade ao longo do tempo aí que tava guardado. Você pode pôr no forno, sem problema nenhum. É só, tipo assim, assei um bolo, assei um pão, assei alguma coisa, desliga o forno, põe lá dentro só pra dar uma secada novamente, tá bom? A Estelinha perguntou se rechear os tubetes, tubetes, canole, seria a mesma coisa. Mesma coisa, tá? Pode usar da sua preferência. A Marvi lançou recentemente um canole, que ele é um tubinho mesmo, mais ou menos de uns 8, 10 centímetros, que, com a mesma massa da casquinha de sorvete. E aí você pode rechear, o pessoal tá recheando, né, banhando com chocolate ou com cobertura e recheando e fazendo canole recheado. Tá super em alta, dá pra você vender aí super bem. Ele tá tendo uma aceitação muito bacana, então dá pra você brincar aí com os recheios que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou fazer um recheio com vocês, tá? Mas eu vou fazer, vocês vão ver que eu vou usar mais outras opções. Lembrando que a live vai ficar salva, depois eu vou postar a receitinha com vocês, tá bom? Flávia acabou de entrar, um beijo, Flá. Então, vou fazer de morango, vou fazer de beijinho, brigadeiro, uma banoffee e um outro que agora eu vou lembrar. Daqui a pouquinho eu lembro, tá bom? A Estelinha falou que vai fazer lembrancinha pra maternidade. Boa ideia, uma ótima opção. E aí até vou dar uma opção, gente, de caso você não queira usar, que hoje você tem a embalagem pronta, né, de cone trufado, que ele é assim, né, então, do mesmo formato do cone, então você coloca aqui, fecha, põe a etiquetinha. É bonitinho, mas você não tem tantas opções, você tem uma opção, não tem tanta opção bonitinha, né. O que você pode fazer, por exemplo, é usar folhas, que nem aqui eu cortei. Uma folha de celofane,
Aqui eu fiz em telinha de Páscoa, né? Então, cortei num formato legal e eu posso embrulhar. Depois eu vou embrulhar pra vocês, né? Bonitinho, mas só pra exemplificar. Então, ó. Eu vou ter um coninho bonitinho. Então aqui eu posso fechar e fazer um lacinho, se ele ficar mais alto. Eu posso colocar uma etiquetinha, enfim. Dá pra você usar a imaginação aí com a embalagem, tá bom? Espera aí que chegou uma perguntinha da Estela, deixa eu ver. Então vamos lá. A Estela perguntou se o brigadeiro não vai amolecer a casquinha. Não, porque a gente vai fazer a blindagem dele, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre blindagem agora? Então, casquinha. Vocês viram que eu usei a casquinha, que eu vou usar a casquinha de sorvete. Hoje o pessoal também tá fazendo muito com o cascão, que é com aquela casquinha grande que tem do McDonald's, enfim. Você pode usar ele. Só que eu acho que é muito grande e você tem um certo, não prejuízo, mas você tem um valor mais agregado. Então, dependendo do público que você vai trabalhar, não compensa, tá? Então, vai depender muito do seu público aí, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Se eu rechear uma casquinha dessa com algum creme, com uma ganache, com um brigadeiro, com um creme pronto, né? Esses cremes tipo ovo maltine, Nutella e tal. Não é a base de gordura? Se ele é a base de gordura, ele pode amolecer. Qualquer coisa que tenha uma certa umidade ou que tenha uma certa quantidade de gordura, ele pode amolecer. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu tenho que selar essa casquinha aqui. E aí a melhor selante para a casquinha é a cobertura fracionada. Por quê? Primeiro que ela aguenta até 35 graus, né? Um pouquinho mais de 35 graus. E também a vantagem dela é que você só vai passar uma camada, ela é uma cobertura, ela é uma proteção. Então aqui eu posso pôr o que eu quiser. Claro que se é uma coisa que solta muita água, não banhei direito, ele pode amolecer. E se você quiser, você pode banhar por fora e por dentro, tá? Então o grande diferencial de um cone trufado é esse, que você pode banhar por fora, se quiser, né? Se quiser deixar ele decoradinho, né? Com uma decoração de granulado, coco ralado, enfim, pode banhar por fora. Mas eu preciso banhar por dentro, tá? Não? Estranho. Não, estranho. Então aqui, gente, primeira coisa que eu tenho que fazer é passar a cobertura, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a cobertura. Aqui eu derreti cobertura fracionada. Aqui eu sempre gosto de trabalhar com a cobertura meio amarga, porque eu acho que não fica aquele doce insuportável. Então eu prefiro sempre trabalhar com ela, mas aí vai da sua preferência. Se você vai fazer cone colorido, já do tema da festa, enfim, faz colorido, né? Faz com a cobertura branca. Então, hoje tem para vender a Porto Formas, eu acho que a BWB também lançou um suportezinho para você colocar os conezinhos para você banhar, né? Para você rechear e tal. Se você não quer, se você vai fazer pouca quantidade, você não quer ter um produto a mais, né? Para ter em casa, usa uma xícara, tá? Então, usa uma xícara bonitinha, da sua preferência. Coloca lá 4, 5, põe pra secar, tá? A Estela perguntou também se o recheio é de Nutella. Eu preciso blindar os tubetes? Precisa também, tá? Tudo que você for trabalhar, Estela, com casquinha que seja de sorvete, que seja de biju, né? Que são essas casquinhas de sorvete, enfim, são cascas feitas de farinha de trigo, eu preciso blindar. Por quê? Porque se eu não blindar, ele vai murchar, tá? O Ju acabou de entrar na live. Um beijo, Ju, saudade. E só uma coisa bem importante, gente. Uma alusão bem rápida pra vocês entenderem. Vocês lembram daquelas barquetezinhas que vendem em loja de confeitaria, enfim? Que foi o auge dos anos 90, que o pessoal recheava com maionese, com salpicão, com patê, enfim, com várias coisas. Se eu fizesse hoje de manhã e comesse à noite, a barquetezinha ficava murcha. Lembra também do doce de leite, daqueles canudinhos aqueles canudinhos que a gente comprava de mercado também, que ele vinha
com doce de leite, também ele era murcho, por quê? Porque tinha umidade do doce de leite, do recheio, enfim. Então tudo ele pode amolecer. Então eu preciso blindar o seu produto, tá? Vamos lá, chegou pergunta. A Jane perguntou quanto tempo dura a crocância da casquinha. Uma coisa bem importante, tá? Em relação da validade. Sempre que você for abrir a caixinha, eu já comprei caixinha de marca, né? De uma marca lá. Comprei a casquinha e a casquinha estava mole, estava murcha. Então o que você faz? Você não vai jogar fora, você põe no forno. Então você pode pôr numa assadeirinha assim, ó. Pega uma assadeirinha, põe de cabeça para baixo mesmo, põe no forno. Deixa lá, né? Assou alguma coisa, pré-aqueceu, enfim, em torno de uns 180 graus, em torno de uns 5, 10 minutinhos, vai olhando. Essa umidade vai ser perdida no forno, tá? Então, bem importante isso. Se você perceber que vai faltar mais um pouco, pode pôr mais um pouco. Isso aqui é uma casquinha já assada, então não precisa me preocupar de pôr novamente no forno, tá? Então, a validade vai interferir de acordo com o seu ambiente de trabalho. Depois de banhado, vai depender aí do recheio que você for trabalhar. Então, por exemplo, se eu trabalho com um brigadeiro, com um beijinho, com uma ganache, eu vou ter uma durabilidade de mais ou menos 15 dias. Ah, mas eu coloquei fruta fresca. A durabilidade cai de 15 para um dia, 2 no máximo. Ah, não, mas eu fiz com uma geleia. Tá, mas qual geleia que você fez? Como que você fez sua geleia? Então pode influenciar também em relação à validade da casquinha, porque na verdade, se eu blindei bonitinho, por fora e por dentro, só por dentro, ele vai blindar. Então a validade continua a mesma coisa do recheio, tá? A Flá falou que ainda vende essas barquetezinhas. Vende mesmo. Esses dias eu encontrei numa loja. Eu gosto bastante para fazer essas coisinhas salgadas, né? Essas entradinhas salgadinhas. É super gostosinho, né? Então, vocês entenderem em relação aos cones? Então, eu preciso, é necessário blindar com cobertura fracionada, porque a temperatura é maior de resistência e também eu preciso blindar para evitar amolecer a casquinha, tá? Cobertura branca, ao leite, blend, meio amargo, da sua preferência, da sua marca, ok? Dúvidas, gente, podem perguntar nesse momento, antes da gente começar a banhar. A Flávia falou que é memória afetiva, e é mesmo, né? Acho que não tem uma festa dos anos 90, até o comecinho dos anos 2000, que não tinha uma barquetezinha com salpicão, com maionese, com outra coisa, né? Vamos lá, então. O Ju já elevou o nível, né? O Ju falou que com camarão fica mais... que é bom também. Gente, a Estelinha perguntou o seguinte. Eu sempre leio a pergunta, gente, porque a live fica salva. Então, pra quem vai assistir depois, vai entender o que eu tô respondendo, tá? Então, a Estelinha perguntou. Posso blindar e guardar para rechear? Quanto tempo? Bem importante também essa perguntinha, Estela. Pode fazer tudo com antecedência, tá? Vai sempre guardar em uma caixa... Pode ser uma caixa de isopor, uma caixa de papelão, uma caixa da sua preferência aí, que não tenha contato com umidade. Você pode fazer pelo menos uma semana, 15 dias, 20 dias antes, tá bom? Hoje, sexta-feira, 4 de abril, né? Tá um dia atípico porque está chovendo, está um clima mais úmido. Mas a gente vai entrar numa época seca agora, a gente vai entrar a partir de abril até finalzinho de setembro, é uma época muito seca. Então a validade também vai ter uma validade boa em relação a isso por causa do tempo. Pensem o seguinte, se por acaso você trabalhar com isso e murchar, aí toma cuidado com o ambiente que você está trabalhando. Não dá para pôr no forno de novo, tá? Mas pode guardar num pote hermeticamente fechado, né? Que dá tudo certo. Então pelo menos 15 dias ele aguenta bem. E se quiser banhar por fora e por dentro é melhor ainda. Aí você vai ter uma durabilidade até maior. Belezinha, gente? Vamos então banhar os nossos cones. Antigamente eu fazia o seguinte. Eu banhava um coninho. Vamos jogar aqui a cobertura que eu derreti. Eu particularmente gosto de derreter e deixar esfriar um pouquinho a cobertura. Mas aí é coisa minha.
tá? Não é necessário você fazer isso. Então, ó, eu colocava até a borda, a cobertura fracionada, dava uma espichadinha aqui e virava. Só que daí imagina você tem uma encomenda de 100, 200, 300 tubetes, cone, enfim, é um trabalho lascado. Então eu faço de outra forma hoje, que você economiza tempo, tá? Então, ó, vou escorrendo até ver que não vai soltar nenhuma, né? Não tá escorrendo mais, ó. Vai parar. Deixa escorrer. Verifico sempre por dentro se não tem alguma bolha, tá? A Estela perguntou se pode congelar blindado. Não, Estela. Melhor deixar em temperatura ambiente dentro de uma caixa, tá? Uma caixa hermética, uma caixa que você pode passar filme, colocar num armário que não pegue calor, que não pegue umidade, mas no freezer ele pode amolecer, tá? Ó, não escorreu mais, banhadinho, certo? Vou colocar aqui no meu tapetinho de silicone. Hoje eu faço o quê? Eu faço o contrário. Eu pego, ponho o chocolate. Peraí que eu fiz sujeirinha aqui. Coloco até a borda, pego o outro e eu só viro. Então dou uma mexidinha. Vi que esse daqui ele já escorreu praticamente todo. Ó. Escorreu, dou uma limpadinha. Vou pegar o meu outro cone que está sem nada e vou fazendo isso. A Janete perguntou, gente, se tem alguma dica para deixar a cobertura mais fluida, né? Então, depende muito da marca que você usa, tá, Janete? Tem marca que ela é bem fluida, tem marca que já não é tanto. Então, sempre dá uma olhadinha na marca que você trabalha. Mas, porventura, pegou umidade, enfim, ficou um pouco mais pastoso. Para cobertura fracionada, você pode pôr 10% de manteiga de óleo de coco, tá? Sem sabor, enfim, óleo de coco. Se, porventura, você fizer com chocolate, aí você vai usar manteiga de cacau até 10%, tá bom? Então, pode fazer que dá super certinho. Ó. A Estela perguntou qual que eu uso. Eu só uso o da Harald, eu só uso a linha top, tá? Então, linha top, às vezes não encontrei top, eu uso da Genuine. Ah, não encontrei, tá mais caro, uso da Cical, uso da Hershey's. Aí a preferência sempre é de vocês, tá? Então, a Flávia perguntou a mesma coisa, né? Então, eu uso geralmente essas marcas aí, tanto de chocolate quanto de cobertura, certo? Então, ó, com uma vez só, eu já consegui banhar, aqui só faltou um pouquinho, então só para completar, eu consegui banhar 5 casquinhas, que é o necessário só para mostrar para vocês. Mas eu posso banhar várias casquinhas de uma vez, só você ter o equilíbrio de banhar duas ao mesmo tempo, né? Então, dá pra você fazer aí de 4 em 4, de 2 em 2, enfim, tá? Gente, ó, então aqui. E sempre vai pra geladeira. Então, foi pra geladeira, deu uma secadinha. E aí a gente já pode rechear. Eu gosto de banhar, por exemplo, por fora, quando você tem que fazer alguma coisa decorada. Por exemplo, vou fazer de brigadeiro. E o tema é brigadeiro, então eu banho e já passo no granulado. Ah, é de beijinho. Eu banho, passo no coco ralado. Ah, é de paçoca. Ou de caramelo, né? Caramelo com amendoim, enfim. Banho, passo no amendoim, no xerém, na farinha de amendoim, enfim. O que você achar melhor, tá? Depois eu banho um pra mostrar pra vocês. Então, prontinho. Vamos fazer nosso primeiro recheio? Então, deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Vou deixar aqui de ladinho, pegar um paninho.
Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre recheio? Eu resolvi fazer um recheio que é super prático, super fácil, que é uma ganache de paçoca. Mas depois eu vou deixar explicadinho pra vocês como que eu fiz o beijinho. Então, ó, aqui eu fiz um beijinho. Aqui eu tenho um brigadeiro cremoso, tá? Tem uma ganache de leite em pó, já prontinha, e uma ganache de morango. Então, tá tudo prontinho só para exemplificar para vocês e aí eu vou explicando certinho, passo a passo para vocês. Beleza? Vamos fazer então a nossa ganache? Para ganache, eu vou fazer aquela ganache básica, que é chocolate com creme de leite. No caso aqui, eu tô usando chocolate branco da sua preferência, né? Eu tô usando o Melken. Então, chocolate branco, derretidinho, bonitinho. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate branco, tá? Aqui eu vou acrescentar 100 gramas de creme de leite. Então, aquela ganache bem básica que a gente já fez várias vezes, né? Em casa, vocês já assistiram live. E tem uma coisa importante, se você quiser, depois que acabar a live, dar uma olhadinha, a gente tem diversas lives, tanto minha como da Simone, da Vanessa, que fizemos outros sabores, outros recheios. Então, tudo que fizeram, né, tudo que o pessoal que a gente já fez de recheio, pode ser usado, claro, que tenha sido blindado, eu posso trabalhar com o cone trufado também, tá? Então, misturo bem aqui. Feito isso, gente, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar paçoca. Aí, eu gosto de utilizar a paçoca, a paçoquita mesmo, trituradinha, em farelinho mesmo. Se você achar que tá muito doce, ficou muito doce, enfim, você pode usar a mesma quantidade ou até um pouquinho menos de farinha de amendoim. Porque a gente tem no mercado hoje a farinha de amendoim sem açúcar. Então, você pode usar sem problema nenhum, vai ficar menos doce. Se você quiser, claro. Aqui eu tô usando paçoca mesmo. Então, aqui eu vou usar em torno de 50 gramas de paçoca. Que vai depender muito da marca que você usa também, né? Não é uma quantidade exata de eu falar pra vocês, ó, são 5 paçocas, são 6 paçocas. Não, vai depender da marca que você usa. Mas geralmente em torno de 50 gramas. Ó. Tá mole porque eu acabei de fazer. Eu vou colocar pra resfriar rapidamente, enquanto eu explico o beijinho pra vocês. E aí a gente já começa a rechear com outras coisas. Esse vai ser o nosso último recheio a ser utilizado, tá? Então deixa eu levar lá pra geladeira. Só um minutinho. Se tiver dúvida, a gente pode perguntar nesse momento. Vamos lá, chegou uma perguntinha. A Márcia perguntou, gente, se pode colocar um pouco de xerém de amendoim. Pode sim, tá? No caso, você pode usar até o xerém e a paçoca, ou só a paçoca, ou só o xerém. Aí você que vai decidir, tá, Márcia? Mas em média de 50 gramas no geral, tá? Ah, não gosto de amendoim. Troca, ué. Aqui, por exemplo, eu fiz a mesma base de chocolate branco, creme de leite. Se quiser ter uma validade um pouquinho maior, pode colocar 20 gramas de glucose, que a glucose vai aumentar a validade do seu produto, vai diminuir o dulçor. E aí você pode usar 50 gramas de leite em pó, você pode usar pasta saborizante de morango, você pode usar pasta saborizante de pistache, você pode usar pasta saborizante de avelã, a sua preferência. Ah, mas quanto que eu uso? Vai depender muito da marca que você trabalha também. Eu trabalho com as pastas da Mago, então a Mago tem as pastas de diversos sabores, então dá para você usar aí da sua preferência. Na embalagem da Mago diz o seguinte, que para cada 400 gramas de produto, você utiliza 35 gramas de pasta saborizante, tá? Então vai depender aí da marca que você vai trabalhar, tá? A Denise perguntou se o xerém pode perder a crocância. Experimenta também antes, tá, Denise? Se ele estiver meio murchinho,
frigideira, tá? Então pode usar a frigideira para ele dar uma tostadinha também. A Janete perguntou, antes disso, a Denise perguntou se pode perder a crocância, mas depois ele só perde a crocância, Denise, se ele pegar a umidade, tá? Mas é muito difícil, tá? Então não se preocupa. A Janete perguntou, até que temperatura é obrigado a derreter o chocolate nobre ao leite? Vai depender da marca, tá? Então, do tipo de chocolate. Então, você pode derreter para derretimento total até 45 graus para chocolate ao leite e meio amargo. Quando eu uso com branco, geralmente 40 graus, tá? A Denise perguntou se maracujá, se pode usar maracujá, e daí tem que tirar se tem que tirar a paçoca. Eu nunca experimentei, Denise, paçoca com maracujá. Aí você me deixou até intrigado, me deu vontade até de experimentar a paçoca com maracujá. Então, faça, depois você me conta, tá? Mas, se você fizer de maracujá, aí tem uma sugestão. Você pode trocar o creme de leite por suco de maracujá. Então, por exemplo, na receita não vão 100 gramas de creme de leite. Eu posso usar 200 gramas de chocolate branco e 100 gramas de suco de maracujá. Suco de maracujá, ou geralmente polpa congelada, tá bom? Ou suco concentrado, que você vai ler o rótulo, tá? Hoje as marcas têm um grande problema do seguinte: eles estão mascarando algumas coisas, né? Então, por exemplo, se você comprar daquela marca famosa, que começa com M, né? Que é o suco concentrado mais famoso, se você ler o rótulo, o primeiro ingrediente é água e o segundo ingrediente é suco concentrado de maçã. O terceiro ingrediente é maracujá. Então, ou seja, ele não é concentrado de maracujá. Ele tem maracujá, mas ele não é totalmente maracujá. Então, vai depender sempre da marca que você compra, tá? Se o primeiro ingrediente, depois da palavra ingredientes, estiver escrito polpa congelada, né? Polpa, o suco concentrado de maracujá, eu sei que ele tem mais maracujá do que as outras marcas, tá? A Janete perguntou, mas se derreter antes dessa temperatura, faz o quê? Deixa eu ver se eu entendi. Mas se derreter antes dessa temperatura, faz o quê? Não tem problema nenhum. Vai depender do que você quer fazer, tá, Janete? Então, se você vai fazer um recheio, eu não preciso me preocupar em relação à temperatura. Vou fazer uma temperagem, uma pré-cristalização. Então, eu preciso chegar aos 45 graus, tá? Então, vai depender de qual é a utilização desse chocolate. Aí, eu vou blindar os meus cones. Vai ter que fazer a temperagem, então eu tenho que chegar aos 45 graus. Ah, não, vou derreter só pra fazer a ganache. Derreteu, tá pronto, tá? Não tem problema nenhum. Tudo bem, gente, até aqui? Então, dúvidas, podem perguntar nesse momento. Eu vou pegar aqui minhas casquinhas, ó. Aqui o ambiente tá gostoso, então já secou, ó. Já secou a minha cobertura. Se você quiser, pode pôr na geladeira um pouquinho pra secar, tá? Então, deixa eu ver aqui. A Renata entrou na live, um beijo, Rê. A Janete falou que é pra fazer a casquinha de ovo de Páscoa. Aí eu preciso chegar aos 45 e fazer a temperagem, tá bom? Então, sempre olha a embalagem aí e tem diversas lives, tem diversos vídeos explicando sobre a temperagem, tá, Janete? Então aqui, gente, fiz aqui, secou bonitinho e eu vou banhar um pra mostrar pra vocês por fora como é que ele fica, tá? Deixa eu só derreter de novo a minha cobertura fracionada. Só um minutinho, gente. Se tiver dúvida, entra aí e manda sua perguntinha. Gente, se tiver dúvida pode perguntar, tá bom? Então, ó, derreti minha cobertura. E aí você tem duas vias de você banhar, tá?
A Fernanda perguntou, gente, se o que sobra de chocolate derretido se pode guardar. Depende de como ele tá, certo? Por exemplo, eu vou banhei um monte de pão de mel, um monte de biscoito e ele tá com farelo. Você até pode guardar, mas aí você vai ter sempre aquele farelinho que vai trazer uma validade menor. Não, eu usei só pra fazer casquinha, não tem sujeira nenhuma. Pode guardar sem problema nenhum, tá? E pode usar novamente sem problema nenhum, tá? Gente, aqui fizemos o derretimento e aí você pode banhar de duas formas. Você pode banhar dedinho, certo? Então, ó. Vai passando aqui, por exemplo. Não é o mais legal, mas é aquela coisa. Estou mostrando uma forma mais chata para exemplificar uma mais fácil para vocês, tá bom? Então, ó. Banhei, certo? Aqui. Então, deixa eu limpar aqui. E aí a outra versão é você pegar um pincelzinho. Deixa eu só limpar aqui, arrumar aqui bonitinho. Um pincelzinho. E pincelar. Então aqui, ó. Banhei também, certo? Aí vai da sua preferência, certo? Então, o banho por fora é sempre opcional, caso você queira deixar ele bem bonitinho. Se não tem problema nenhum. Ele vai, se ele tá bem seladinho por dentro, não tem problema nenhum, tá? Chegaram perguntinhas. A Fernanda perguntou se para derreter ele novamente, se tem que colocar alguma coisa. Depende do que você vai fazer, tá, Fernanda? Então pode ser que você tenha que colocar, se você vai banhar o cone, não tem problema nenhum. Se você vai fazer algum bombom, alguma coisa, você tem que fazer a têmpera ou para recheio você vai misturar com outra coisa, tá? A Denise perguntou, falou que é muito boa a receitinha, que pode vender e servir na Páscoa, exatamente. E lembrando, gente, que semana que vem eu tenho uma live, nossa última live de Páscoa desse ano, e a gente vai fazer vamos fazer sobremesas para Páscoa, tá bom? Uma delas é uma torta de frutas, então uma torta com creme, fruta decoradinha para Páscoa, tá bom? Então aqui eu vou colocar na geladeira só para secar um pouquinho. Vou colocar aqui pra secar. Vai ficar bonitinho pra mostrar pra vocês, né? E aí eu já vou falar sobre o beijinho e o brigadeiro, certo? Só um minutinho. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o beijinho? Esse beijinho aqui, eu faço ele há bastante tempo. Dá pra fazer até no micro-ondas, se você quiser. Ele fica super gostosinho. Eu gosto dele com bastante coco, então acho que dá um charme, né, a mais no seu cone. Então, esse recheinho aqui eu levei pra panela. Ou pro micro-ondas, o leite condensado, uma caixinha de leite condensado, uma garrafinha de leite de coco. Então, coloquei os dois lá, misturei bem. Coloquei 40 gramas de glucose e 60 gramas de coco ralado. Perdão, 60 gramas de coco ralado e 50 gramas de chocolate branco. Coloquei tudo na panela, eu vou mexer até eu perceber que ele ficou cremoso, em torno de uns 4 a 8 minutos. Vai depender da sua panela, da boca do fogão, tudo isso influencia. E se for no micro-ondas, eu vou colocar de 5 em 5 minutos na potência mais baixa, né? E vou mexer a cada 5 minutos. Com 10 minutos ele tá pronto, tá? Então, bem simples. O Luiz Carlos já falou que já tá esperando as sobremesas da semana que vem.
A Denise perguntou qual coco que eu uso. Quando eu vou na Tia Marlene, eu compro da Raibisca, que vocês têm aí na loja, tá? Caso não encontro da Raibisca, eu compro a granel, mas sempre sem açúcar, tá? Isso é bem importante. Então aqui, gente, ó, deixa esfriar totalmente, né? O seu recheio, ele vai ficar desse jeito aqui, certo? Ele não vai enrolar, ele não vai enrolar como um beijinho mesmo, certo? Ah, a Estela perguntou se não escurece no micro-ondas. Não escurece, Estela, porque você está usando leite de coco, tá? Então, com leite de coco ele não vai escurecer. Então, tigela um pouquinho mais alta, de plástico, 5 minutos, mexeu bem, 5 minutos. Talvez, às vezes não vai ser necessário, mais 5 minutos. Mas com 10 está prontinho, tá? A Flávia perguntou se pode ser o Sweet Floco ou o da sua coco. Pode, sem problema nenhum. Eu gosto de utilizar sempre sem açúcar, Flávia, porque daí senão a receita fica muito doce, né? Eu já tô usando leite condensado. Perdão. Tô usando leite condensado, tô usando chocolate branco, então se torna um produto mais doce, né? Então pode usar se quiser, se você gosta e o público gosta de coisa doce, né? Pode usar sem problema nenhum, tá? Feito isso, gente, tá dificílimo esse beijinho, né? Então, muito, muito difícil. Tá pronto aqui, coloquei no saquinho. Inclusive, se quiser rechear barra, pode rechear ovo de Páscoa, pode rechear ovo de colher, tubetes, tudo que eu fiz aqui, eu posso fazer a mesma coisa, certo? E aqui pro brigadeiro, eu segui a mesma lógica, só que daí faz na panela mesmo, tá? Então aqui eu tenho leite condensado, creme de leite, e aqui eu usei 40 gramas de cacau, mesma coisa, né? Uma caixinha de creme de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, usei 40 gramas de glucose, e aqui eu uso 50 gramas de cacau em pó, para ele ficar assim, bem cremoso. Ele vai ficar cremoso, mas ele vai ficar firme e bem escuro, tá? Então acho que para quem gosta de coisas mais amargas, use o cacau em pó. Se você, o seu público, gosta de coisa mais docinha, troca pelo chocolate 50%, tá? Então aqui usa um pouquinho mais, né? Pode usar em torno de uns 80 gramas de chocolate 50%. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui também. Gente, dúvidas? E aí esse de brigadeiro eu vou intercalar com a nossa ganache de leite em pó. E aí vou dar uma sugestão de vocês fazerem com bis, Oreo, enfim, com a sua preferência aí. Aí, por aqui. Peraí, chegou pergunta. A Janete perguntou se a glucose tem alguma quantidade máxima de uso para consumo de crianças. Não. Para receita, em geral, para criança, adulto, enfim, qualquer pessoa, a gente vai usar sempre 10% do peso ou do leite condensado, ou do chocolate, ou do creme de leite, vai depender do que você vai trabalhar, tá? Então, mas em média 10% do peso dos seus produtos, certo? Vou pegar aqui uma tesourinha pra gente já cortar e aí já vou falar de morango pra vocês, beleza? Então, deixa eu tirar aqui, pronto. Gente, ó, voltei com a nossa casquinha sequinha por fora, sequinha por dentro. Então, ó,
certo? Então, vamos começar a rechear. A Fabi tá perguntando o que a gente tá fazendo hoje. Cone trufado, Fabi. Então, ó, todos eles recheadinhos, banhadinhos por dentro. Vamos rechear. Então, aqui, por exemplo, no de... Vou pegar a tesoura, peraí. Então, vamos cortar aqui, né? Então, ó, vamos rechear, tá? Então, vou colocar lá no fundo e vou apertando até completar praticamente todo ele, certo? Ah, mas tem que completar até a borda? Não, porque eu ainda tenho que fechar, tá bom? Se eu não fechar aqui, quer dizer, se não fechar não, se eu deixar muito, eu não consigo fechar, tá bom? Então, beijinho. O de brigadeiro. A mesma coisa. O brigadeiro. Ele dá um brilho bonito, né? Esse brigadeiro com cacau. Agora, gente, eu vou dar uma sugestão do seguinte. Aqui eu tenho a ganache de leite em pó. E eu vou fazer metade leite em pó. Aí, sabe, bis de óleo ou o próprio óleo, eu posso picar um pouquinho e colocar entre ele. Então, deixa eu pegar aqui um quadradinho. Eu gosto de usar o bis óleo por um detalhe. Se eu usar só o óleo, ele fica murcho, tá? Então, se eu colocar bolacha, ele vai ficar... não vai ficar tão gostoso. Então, vou cortar um aqui. Então, ó. Esse chocolatinho ele vai proteger o meu cone. Então, ó, piquei aqui bonitinho. Então, ó. Agora o que eu vou fazer? A camadinha do recheio aqui embaixo. Ó, coloquei até o meio, certo? Vamos colocar aqui o óleo, no caso, aqui o bis de óleo. E aí vai sobrar um farelinho. Ó, sobrou um farelinho, é isso mesmo. Eu vou jogar por cima para lembrar que é desse sabor. Então, brigadeiro para finalizar. Certo, gente, ó. Morango. Ganache de morango, gente, aquela coisa que eu falei pra vocês, tá? Base branca, chocolate branco, creme de leite e pasta de morango. Aqui eu tô usando a pasta da Mago de morango. Certo? Lembra que eu falei da banoffee? A banoffee, gente, eu só vou exemplificar pra vocês, até porque não tem tanto, não é uma receita, né? A banoffee eu vou trabalhar com doce de leite, da sua preferência. Deixa eu pegar aqui um saquinho que fica mais fácil. Então, vou pôr um pouco de doce de leite no cone. E aí você pode fazer um doce de banana. Então, o que é um doce de banana? Você pode caramelizar o açúcar, então a quantidade que você achar legal, necessário para trabalhar. Aí você vai, fez o caramelo, você vai pôr a banana e vai deixar cozinhando essa banana até ficar com cor de doce de banana. Então, só exatamente isso. Então, nada assim, nossa, que diferente. Aqui eu fiz, na verdade não foi eu que fiz, eu ganhei de uma amiga minha ontem. Então ela fez o docinho de banana caseiro. Então aqui eu vi ela fazendo, né? Então ela caramelizou o açúcar
colocou a banana bem picadinha e deixou reduzindo. Claro que ela colocou um pouquinho de canela também, que dá um sabor totalmente diferente. Então, ó. E aí eu vou intercalar aqui no meu cone um pouco de doce de leite. Então, ó, doce de leite. O nosso doce de banana. Claro que a banoffee original vai chantilly, né? Não original, mas o que a gente faz é chantilly. Mas nesse caso aqui eu só vou finalizar com doce de leite, tá? Se quiser pode jogar um pouquinho de cacau por cima, tá bom? Então, vou deixar aqui e vou pegar a nossa de paçoca pra finalizar o nosso último cone recheado. Só um minutinho, vou pegar aqui. Gente, se tiver dúvida pode perguntar nesse momento, tá? Gente, ó, como que fica a nossa ganache depois de pronta. Tá? Denise perguntou se tem casquinha em forma de copinho. Tem sim, tá? A única empresa que produz, Denise, é a Marvi. Inclusive, eles lançaram recentemente um copinho que ele já vem blindado de chocolate, que eles dão a sugestão para você colocar o café, o chocolate quente, dentro desse copinho. Ele é super bonitinho, tá? Mas eu ainda dou mais uma blindada nele, porque vai que, né? Eu prefiro sempre dar mais uma pincelada de chocolate para não ter problema de ele murchar. Tudo bem? Inclusive também tem as cestinhas. A Marvi tem a linha de cestinha. Que é para fazer sorvete mesmo, mas a gente pode passar também cobertura e fazer como se fosse uma torta nela, né? Então eu posso blindar por dentro e fazer como se fosse uma torta de frutas, uma torta de brigadeiro, enfim, usar a imaginação. Prontinho. Então, ó. Prontinho. Então, fizemos 6 tipos aqui de cone. E agora vamos banhar. Lembra que eu falei lá do resto, né, de deixar um espacinho para poder banhar? É isso mesmo, tá? Então aqui a gente vai banhar primeiro esse, que esse aqui tá com um pouquinho mais de... Deixa eu só limpar aqui. Ó. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, só pegar uma colherinha e fechar. Lembra que esse aqui era o de Oreo com né, ganache de leite em pó e brigadeiro? Então aqui, só para decorar, para saber que eu vou colocar um pouquinho de bis ou de Oreo picadinho, certo? Faz um favorzinho pra mim. Pega pra mim um granulado, por favor. Onde? Dentro da caixa. Aqui o de coco. A Denise perguntou se não pode congelar. Exatamente, não dá pra congelar, tá? Senão ele pode amolecer o conezinho, tá? Esse aqui é o de beijinho. Aqui eu poderia jogar o coco ralado por cima. O nosso de paçoca.
Aí o de paçoca, o que eu vou fazer? Só pra identificar que é o de paçoca, eu tenho um pouquinho de farinha de amendoim. Eu só vou jogar por cima aqui, tá? O de banoffee, eu vou até mostrar pra vocês uma coisinha bem bacana. Esse aqui é um crocante de amendoim. Eu poderia jogar aqui também, tá? Mas aqui é só pra identificar que é a banoffee, vou colocar esse crocantinho por cima, tá? Então, um cheirinho só de crocante. Se quiser fazer com esse crocante, gente, pode fazer também, tá? Mistura o crocante na cobertura fracionada e banha a sua casquinha. Então, sua casquinha vai estar crocante por dentro e com um crocante nela, tá? Então, aqui é o de morango. E aí, gente, é coisa rápida, só pra secar mesmo. Tá tudo pronto. Então, e aqui eu só vou finalizar o nosso último com brigadeiro. E vou jogar um granulado por cima. Então, um pouquinho só de granulado. Gente, vou levar pra gelar. Aí é coisa de 5 minutos no máximo. E aí, a gente vai voltar. Eu vou voltar e vou responder as perguntas de vocês, tá bom? O legal de usar a xícara é que você faz assim, né? Você leva. Mais prático. A Fernanda perguntou qual é a marca desse crocante, é da Marvi, tá? Então, ó. E vocês encontram na Tia Marlene. Tem de amendoim e tem de caju, certo? E um detalhe, gente. A Marvi, né? Eu conheço a Marvi há muitos anos. A Marvi é a maior empresa de casquinha de sorvete, tá? Então, a casquinha de sorvete deles é divina, é maravilhosa. Inclusive, é daquela rede famosa de sorvetes que todo mundo come, né? Então, vou levar lá, só um minutinho. Gente, decoração é muito pessoal também quando você for trabalhar. Hoje tem para vender saquinhos compridinhos em formato de cenourinha, em formato de coelhinho. Dá para você usar a imaginação. Esse daqui é um pequeno cone, né? Um mini cone. Mas eu posso fazer com um grande, eu posso fazer com cascão. Mas aí você não tem embalagem. E aí vou deixar de sugestão celofane. Então aqui não é nem... Perdão, aqui não é nem saquinho celofane, é celofane mesmo, folha de celofane ou folha de celofane, certo? Que você pode usar a imaginação. Etiquetinha, com sua logo, com seu nome, enfim, dá pra você brincar usando a imaginação aí, tá? A Janete me agradeceu, né? Falou que gosta muito do meu trabalho, muito obrigado. A Denise falou que é uma boa ideia para servir. Com certeza, tá? É uma ideia bacana, por exemplo, para quem vai trabalhar aí, né? Quer fazer uma sobremesa rápida ou quer fazer algo para fazer e vender rapidamente. É uma excelente fonte de renda, tá? Então, gente, só deixa eu fazer aqui um lacinho. Então, pra quem não viu o lacinho que eu fiz semana passada, então
faço um lacinho tipo de combate ao câncer de mama, ao câncer de próstata, né? Os combates que a gente tem. Eu dou uma dobradinha aqui. E aí eu só amarro aqui. Então sempre dou um nozinho. Perdão. Sempre dou um nozinho pra ficar mais fácil de você ajeitar. Um lacinho, certo? E aí, só deixar secar rapidinho. Gente, validade, como eu falei pra vocês, é muito pessoal. Vai depender aí do seu público, né? De como você também armazenou essa casquinha, certo? Então, mas geralmente a validade em média é de 7 até 15 dias, tá bom? Preço de venda, gente, também é muito pessoal quanto que dá pra vender, tá? Mas, em média, um cone desse, ele vai pesar em média de uns 60, 70 gramas. Esse pequenininho que eu tô fazendo, tá? Mas dá pra vender em média de R$8, de 7, de 5. Vai depender do recheio aí que você vai trabalhar, tá bom? Então, vou lá ver se já secou nossa casquinha, né? Só pra exemplificar pra vocês. E aí eu já vou fechar esse aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pronto. Vou pegar esse daqui, que é o de paçoca. E como ele tá banhadinho por fora também, eu vou exemplificar pra vocês. Então, vocês conseguem enxergar aqui? Sim. Então, vou só girando aqui. E aí, o que eu faço? Um durex. Então, ó. Prontinho. Então, só vou dar uma amarradinha aqui no nosso lacinho. Uma opção, e aí até você pode fazer o seguinte, você pode personalizar com a sua logo ou com uma etiquetinha de Feliz Páscoa, certo? Ah, não, mas ficou muito grande. Prontinho, tá? Então, ah, não quero fazer assim. Esse transparente ficou muito aleatório. Então aqui, mesma coisa que eu fiz no transparente, eu vou fazer nesse coloridinho aqui. Então, ó. Uma fitinha de cetim.
também uma opção para vocês trabalharem aí na Páscoa, certo? E aí eu posso também colocar a etiquetinha da sua preferência, né? Então, certo? Então, não é uma ideia bacana, gente, ó. 2 opções aqui para você vender, no caso. Se quiser deixar sem a embalagem também não tem problema nenhum, se você vai fazer para sua casa, enfim. Mas ele protegidinho assim é melhor, tá? Gente, ficou alguma dúvida? Se não tiver dúvida, vamos encerrar a nossa live de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a live vai ficar salva e depois eu vou postar a receitinha. Vou tentar postar hoje ainda a receitinha com todos os ingredientes que eu utilizei, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela presença, pela paciência. Espero que tenham gostado. E a gente se encontra na semana que vem com a nossa última live de Páscoa, de sobremesas para Páscoa, tá bom? Um beijo, bom final de semana, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau, gente.